Graça e paz, igreja. Puder sentar. Olha para quem está do seu lado. Olhe nos olhos dessa pessoa. Fala assim: você é uma bênção na minha vida. Você é uma joia que Deus criou. Amém, igreja? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo 14. Êxodo 14. Amém? Todos acharam? Êxodo 14, do 10 ao 19. E chegando o faraó aos filisteus de Israel, levantaram-se os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Repete comigo: clamaram ao Senhor. E disse-lhe a Moisés: não havia sepulcro no Egito, para nos tirar de lá? Para que morremos neste deserto? Por que nos fizeste isso, que nós tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado do Egito, dizendo: deixa-nos servirmos aos egípcios, pois que melhor nos for servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vide o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. Amém? Senhor Deus e meu Pai, Deus de graça, Deus de poder, Deus de maravilha, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por tudo que você tem feito na minha vida. Amarro valente nos quatro cantos deste lugar, Senhor. Que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Vira para quem está do seu lado e pergunta assim: você está pronto para a batalha? Mas, irmão, vou perguntar com convicção: você está pronto para a batalha? Sim ou não? Então prepara, que nós vamos começar a batalhar. Amém? Irmãos, nós vemos aqui uma situação que Moisés estava passando com o seu povo, tirou do Egito, da escravidão, e aquela multidão estava com a esperança, colocou no seu coração que ia ser liberto. Mas muitas das vezes, irmãos, nós estamos com um propósito nas nossas vidas, com um projeto nas nossas vidas, e acontece algum obstáculo. Acontece alguma coisa que tenta impedir o que Deus tem para nós. Amém? Aquele povo depositou uma esperança em Moisés, que ele vivia escravizado. Mas quando ele saiu das terras do Egito, quando ele saiu da cidade do Egito, muitos já iam bolando planos que ia fazer da vida. Olha, nós estamos livres, nós podemos fazer isso, nós podemos fazer aquilo. Mas, de repente, ele se depara com uma situação que aos olhos humanos não tinha solução. Nós tivemos aqui um exemplo do nosso meio muito simples. O exemplo da Raquel. Quando ela soube, a família soube da enfermidade dela, começou uma batalha. Amém? E tem muitas batalhas, irmãos, que nós vencemos, não é com o braço, não. É com a boca. Orando, jejuando. A família da Raquel, ela travou uma batalha no mundo espiritual, que o anjo da morte começou a circular a vida dela,
Aí começou uma guerra espiritual. O anjo da morte querendo ceifar, mas os anjos do Senhor acampando ao redor. E muitas das vezes nós, quando começamos, quando vemos qualquer obstáculo nas nossas vidas, a gente se esconde, a gente recua, vê aquele espírito de desânimo. Mas você sabe por quê que essa batalha a família da Raquel venceu? Porque ela tinha fé no Senhor. Ela depositou toda a fé que tinha no Senhor. Eu vi o testemunho aqui domingo, a mãe dela profetizando: olha, eu quero ver minha filha pelo menos andando, saindo de cadeira de roda. E aconteceu. O que é que está faltando, irmãos, para nós? Abrir nossos lábios. Está faltando, pegando o gancho da palavra do Daniel, né? Quando a gente quer algo, vai para o quartinho, né, Daniel? Orar. Mas quando a gente não quer, não precisa de quartinho. Nós vamos fazer as coisas do nosso jeito. Nós não somos nada. Nós estamos aqui agora, nós não sabemos aqui, se a gente fechar o olho e abrir, não sabe o que, é que vai acontecer aqui em milésimos de segundos. Mas o Senhor sabe. Então, quando nós travamos uma batalha, irmãos, não queira vencer com os seus próprios braços. Você vai ser derrotado. Coloca a batalha na mão do Senhor. Moisés trouxe aquele povo quando chegou nele, falou assim: e agora, Moisés? O que é que você vai fazer? Você poderia ter deixado a gente lá para morrer. Agora nós vamos morrer aqui no deserto. Irmãos, esse tempo de pandemia, o que eu ouvi de murmuração, de ímpio, de crente, de macumbeiro, de tudo, a terra, ela está impregnada de murmuração. E nós, como cristãos, temos que batalhar, orar. Mas tem muitas pessoas, irmãos, volta um pouquinho aí alguém, Isaías, em 1 Samuel 3,10. Vamos para frente um pouquinho aí. 1 Samuel 3,10. Olha o que é que está acontecendo no povo cristão. Então veio o Senhor, e ali esteve, chamou com outra vezes, Samuel, Samuel, e disse: Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Será se nós, como servo do Senhor, estamos dando ouvido à voz do Senhor? Mas por que Samuel ouviu a voz do Senhor? Porque ele estava com intimidade com Deus. Ele estava numa vida em oração. Nós só vamos ouvir a voz do Senhor se nós tivermos uma vida em oração. Deus chamou Samuel e falou assim: fala, Senhor, que teu servo te escuta. Olha que privilégio Samuel teve. Será se nós estamos nesse nível de espiritualidade? Ou nós só vamos buscar a Deus na dificuldade? Samuel estava ali, tendo uma vida com Deus. E muitas das vezes, irmão, quando Samuel ouviu a voz do Senhor, Deus deu uma missão para Samuel. E não é diferente de nós, que cada um temos uma missão. Amém? O que é que a palavra do Senhor fala? Ide por todo, o que mais? E ficais quieto, é isso? Ide por todo mundo e pregar Isso é uma missão que Deus nos deu. Mas será se nós demos ouvido para essa missão? Nós demos ouvido a essa missão? Ou a gente
ouviu essa palavra como se fosse um recado de Deus. Isso aqui é uma ordenança de Deus. Existe um recado, existe uma ordem. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas se o cristão não tiver uma vida em oração, em santidade com Deus, ele não vai entender o que é que Deus está pedindo para ele. Ou seja, o que Deus está mandando ele fazer. E fica naquela mesmice. Como Daniel falou, roupa de crente, Bíblia de crente, palavra de crente, perfume de crente também. E fica naquele patamar de espiritualidade parado. Eu falei no início dessa pandemia que Deus ia fazer um avivamento nas igrejas. Já está começando. Pelo menos na nossa igreja já teve um avivamento, já teve um milagre na vida da Raquel. Você quer avivamento melhor que esse, irmão? Milagre? Mas Samuel estava ali, fala, Senhor, que te escuto, Senhor. E quantas das vezes Deus está falando conosco, nós não estamos dando ouvido à voz do Senhor. Nós estamos quietos, parados. E nós temos um propósito de alguns projetos, que todo ano, aqui na igreja, tem uma árvore, pastoras nós colocamos nossos pedidos, que nós queremos alcançar de 2020. Creio eu que muitos alcançaram, alguns não ainda, mas está na mão do Senhor. E a gente fica se perguntando, mas Senhor, por que fulano alcançou aquele alvo dele e eu não alcancei o meu? Mas Senhor, por que fulano, o carro do fulano é melhor do que o meu? Mas você não sabe a intimidade que tem aquele fulano com Deus. Irmão, não adianta, não é barganha. Não é barganha. Se a gente não se pegar com Deus, em tudo que for fazer, nós vamos dar 5 passos para frente e 6 passos para trás. Amém? 5 para frente e 6 passos para trás. Quando aquela multidão cercou Moisés se afastou, estava atento à voz do Senhor e começou a clamar ao Senhor. O que foi que Deus falou? Samuel, diz ao povo que marche. Diz ao povo que marche. Mas se Samuel não tivesse santidade, ele falava assim, Senhor, mas como que eu vou atravessar essa parede? Era o mar que está na frente dele. Igreja, diz ao povo que marche, você está aqui na parede. Samuel falou assim, amém, Senhor, nós vamos marchar. Teve aquele milagre, o mar se abriu. E os filhos de Deus começou a atravessar aquele mar. Mas sabe por que isso aconteceu, irmãos? Porque naquela multidão tinha um homem. Tinha um homem, fala assim, um homem que estava em santidade com Deus, estava em obediência a Deus. Olha a diferença que faz quando tem um homem em santidade com Deus. Deus poderia cruzar os braços, por ter ouvido tanta murmuração daquele povo, mas Deus honrou aquele filho que busca Ele. Então nessa noite Deus vai te honrar naquilo que você está precisando, naquilo que você está buscando. Se você acha que está difícil, irmão, marche, não pare. Se você acha que está demorando, se você acha que está orando uma hora por dia, começa a orar 2, começa a marchar. Você sabe por quê? O inimigo não aguenta ouvir oração. Quando nós começamos a orar, não tem Satanás, capeta do mundo, do inferno, que fique perto de oração. O inimigo não gosta de ouvir oração.
Se você está passando por batalha, seja lá qual for, não desista, marche. Ah, pastor, estou orando 10 minutos. Aumenta a oração, irmãos. Em Isaías 55, 6, nós vemos aqui muitos atos de milagre. Se a gente for relatar os milagres que acontecem na Bíblia aqui, são muitos. E a gente vê o fluxo de sangue daquela mulher. Ela tinha não sei quantos anos, 20 e tantos anos, que tinha uma hemorragia. Mas ela quis resolver o problema dela com o recurso que ela tinha. Não adiantou. O recurso que ela tinha naquela época era dinheiro. A Bíblia fala que ela gastou tudo quanto tinha. E tudo ia a pior. Às vezes você está querendo resolver suas coisas do seu jeito. Não, eu sou assim, eu vou resolver desse jeito. Não adianta eu procurar irmãos para me ajudar em oração. Eu vou fazer desse jeito. Amém. Que a palavra também nos fala que Deus deu poder para nós pisar em serpente e escorpião. E também deu poder para nós orar. Deus deixou uma ferramenta riquíssima. Uma arma que assim destrói tudo o maligno. Chama-se oração. Amém? Eu conversando de madrugada com os meninos lá no trabalho. E tem uns 4 ou 5 que é evangélico. E de repente assim, eu falei assim, deu um intervalozinho, era umas 2 horas da manhã, eu falei assim, vou fazer uma pergunta aqui rapidinho para vocês 5. Hoje é quinta-feira. Quanto tempo você orou? Um olhou para cá do outro. Ah, pastor, umas 40 minutos por dia. Ah, ouço, mentira, eu não vejo você orando. O irmão dele falou, eu não vejo você orando, é mentira. Resumindo, irmãos, era uma quinta-feira, nenhum dos 4 tinha orado. Nenhum dos 4 tinha pego uma Bíblia. E eles começaram, pastor, estou passando por uma briga, minha esposa está com câncer, eu não sei o que é que eu faço. Eu disse, volta para os pés do Senhor. Eles eram obreiros da igreja, estão afastados da igreja. Volta para os pés do Senhor. Entrega na mão do Senhor. Irmão, não adianta, irmãos. Uma vez quando a gente entrega nossas vidas na mão do Senhor, a nossa vida é dele. A gente pode até tirar umas férias de Deus, né? Tem muita gente que tira férias de Deus, mas a vida nossa não é a mesma. Vamos para frente um pouquinho. Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Vamos repetir esse versículo, irmão? Buscai ao Senhor enquanto se pode. Invocai enquanto está. Então, pela essa interpretação do texto, o Senhor, Ele pode o quê? Nos afastar de nós. A Bíblia está falando assim, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Aí, a parte B fala assim, invocai enquanto Ele está perto. Ou seja, o Espírito Santo de Deus está perto de nós. Mas se a gente não buscar, se a gente não invocar, o que é que vai acontecer? Ele vai se afastar. Ou seja, nós se afastamos dele. Nós se afastamos dele. Esse versículo é muito forte, irmãos. Para o cristão que estiver no Espírito, ele vai entender a gravidade desse versículo. Imagina você se afastar do Espírito Santo de Deus. Imagina. É como soltar você numa cidade que você não conhece ninguém,
sem nenhum centavo no bolso. Estou dando um exemplo bem básico. Imagina o que é que vai acontecer. Você ser o Espírito Santo de Deus, como você está vulnerável a qualquer ataque do inimigo. Buscai enquanto se pode achar. Amém? Mas Moisés, ele era um homem que tinha uma vida em santidade. Se a gente pegar a história de Moisés, ele veio de um palácio, mas ele deixou tudo para trás, o conforto, mas ele voltou para a sua origem. Ele voltou para buscar a Deus. O quanto que aquele homem sofreu. São dois homens que eu gosto da história da Bíblia, é Moisés e Davi. Eu vejo a história de Davi, olha onde Samuel foi achar Davi. Num campo. Às vezes você chega, quer achar um homem de Deus, você vai numa igreja, olha, eu estou precisando de oração. Tem pessoas que saem de casa, aí vai aonde, vou na igreja, achar um homem de Deus para orar para mim. E começa a bater nas portas das igrejas, mas homem de Deus tem em qualquer lugar. Homem e mulher de Deus, você acha em qualquer lugar. Você acha no seu trabalho, você acha na sua casa, você acha ou no seu bairro onde você mora. Samuel achou o homem de Deus aonde? No campo. Davi. Ou seja, onde menos você esperar, você vai encontrar um homem e uma mulher de Deus para estar te acompanhando, para estar te orando. E Deus usa. Irmão, se eu for falar a experiência que eu já tive com Deus aqui, a noite é pouca. E não só eu, são vários irmãos. Já teve muita experiência com Deus. Teve muita experiência com Deus. É gostoso a gente assim falar assim, nossa, que experiência que eu tive com Deus. Que coisa boa. Olha, é Deus na minha vida. É tão gostoso você desfrutar do amor de Deus. É como esse hino que nós acabamos de louvar aqui. Nós estamos desfrutando do amor de Deus. Mas tem gente, irmão, que deixa essas coisas de lado. Eu fico triste com... Não é na nossa igreja, isso não acontece. Eu vejo muitos cristãos envergonhando o evangélico. Muito cristão. Eu vejo muitos crentes que só é crente aqui dentro, irmãos. Só tem a identidade de... Quando ele chega, ele põe a identidade de crente no bolso. Aí entra. Quando ele sai, ele guarda. Ele tem vergonha ou é medo, não sei o que é, de falar no seu trabalho que ele é um cristão. Madrugada, semana passada, era mais ou menos umas meia-noite e meia, no dia 25 de agosto. Eu estava dando um cochilo dentro do carro. E os meninos começam a gritar. Teve um guarda nosso que ele ficou endemoniado. Ele é um cara mais ou menos de quase 2 metros de altura, um baita negão. E ele estava na portaria, eu estava distante dele, como daqui, no outro lado da rua. Rapaz, esse homem dava cada pulo dessa altura. E os caras tudo com medo dele. Quando ele me viu, e começando a orar de longe, ele saiu correndo como daqui no posto de gasolina. O portão estava fechado. Ele pulou o portão. E a gente coloquei 2 carros atrás dele para procurar ele. A gente veio achar ele, era 10 horas da manhã, na casa dele. Estava todo arranhado, todo arrebentado. E eu falei assim, gente, eu nunca vi um demônio fazer aquilo na minha vida. Nunca vi. Ele, quando me viu, quando eu comecei a orar de longe, ele saiu correndo. Mas ele corria, que 2 homens não davam conta de acompanhá-lo. Nem um cachorro que fica lá acompanhou. Eu disse, misericórdia, Senhor. Mas sabe o que é isso, irmão? Depois eu conversei com ele. Ele era da igreja. Está desviado da presença do Senhor.
Ele falou assim: olha, o inimigo está fazendo isso comigo, está me envergonhando, eu já perdi emprego por causa disso, estou perdendo a minha família por causa disso, tem algo que eu quero voltar para a igreja, mas tem algo que não deixa eu voltar. Os irmãos, busca o Senhor. Então nós, irmãos, sem Deus não é nada. Nós, sem o Espírito Santo de Deus, nós não somos ninguém. E é uma coisa tão assim, a gente tem tempo para tudo. Nós temos tempo para tudo. Mas quando fala em orar, a gente nunca tem tempo. Amém? Quando fala vigília de oração, aparece tanto imprevisto, aparece tanto compromisso. Ah, pastor, não vai dar para mim ir por causa daquilo. Ah, pastor. É assim, irmão, em todas as igrejas. Agora eu pergunto, se tivesse um evento na cidade, qual que é a melhor banda gospel aqui, Daniel? Você que está mais... Está tendo um evento na cidade da banda Way 33. Todo mundo comprou seu ingresso para ir. Todo mundo comprou seu ingresso para ir. Aconteça o que acontecer, mas ele vai. Para ouvir o quê? O Way 33. A melhor banda cristã. Aleluia! Mas é isso, irmãos. Mas quando fala assim, oração, aí acontece: ah, pastor, chegou gente em casa. Ah, pastor, não vai dar para mim ir. E como com uma pessoa, um cristão, quer ter intimidade com Deus, se ele não ora, se ele não busca? Às vezes, muitas das vezes, ou não, todas as vezes, Deus nos abençoa pela infinita misericórdia dEle. Não é porque nós merecemos, não. Pela misericórdia do Senhor. Pela misericórdia do Senhor. É como você ter um filho, no dia do seu aniversário, o teu filho nem lembra. Quem é pai e mãe aqui? Imagina se isso acontecesse com nós. Você iria ficar magoado? No dia do seu aniversário, o seu filho nem lembra o seu aniversário. É assim que acontece com Deus. Quando nós não buscamos, deixando Deus de lado, o coração do Senhor entristece. Ele fica triste. Irmão, eu não sei, eu não saio de casa sem orar. Eu saio, vou orando dentro do carro. Meu horário é meio puxado. Eu oro nas madrugadas. Eu vou orando dentro do carro. Às vezes é uma oração pequena, mas eu oro todos os dias, de manhã, meio-dia, à tarde, à noite quando eu venho. Eu sempre gosto de orar dentro do carro. Parece que o Espírito Santo fala melhor comigo. Mas eu não deixo de orar todos os dias. Nem que seja assim: bom dia, Espírito Santo. Nem que seja isso, irmão. Aí o Espírito Santo fala assim: bom dia, meu filho, que Deus te abençoe o teu dia e te guarde. Amém, irmãos? Vamos repetir? Boa noite, Espírito Santo. Nossa, que boa noite tão fraco. Vamos de novo? Aí, Dão, é isso aí, Dão. Quando você puxa o couro, sai. Irmãos, então é isso, irmão. Uma vez nós se alistamos no exército do Senhor, não tem volta. Eu creio que tem muitos pais, tem muitas mães aqui dentro, às vezes tem esposa, que está sem o seu marido na presença do Senhor, mãe e pai está seus filhos na presença do Senhor, mas isso é questão de tempo, porque está na mão do Senhor. Às vezes nós falamos assim: mas Senhor, eu faço tanta coisa, e o meu filho não está na tua presença. E às vezes ele fala assim: deixa que dos teus eu cuido. Não é verdade?
Deixa que dos teus eu cuido. Amém, igreja? Então nós temos o quê? Ter uma vida em oração. Pastor, mas e a santidade? Se você começar a ter uma vida em oração, a santidade acompanha. Não existe uma santidade se não tiver uma oração. Mas às vezes a sua vida está toda torta, está toda atrapalhada. Mas você começa a ter uma vida em oração, ela começa a consertar. Ela começa a consertar. Os inimigos ficam querendo apontar, e Deus fala assim, olha aqui, peraí, ele arrependeu do que fez. Ele está se consertando comigo, fica na tua. É que ele é meu. Amém, igreja? Então, nesse ano de 2020, vai ser um ano que nós nunca vamos esquecer, com essa pandemia. Um ano que teve uma tragédia mundial. Uma tragédia mundial. Mas também teve coisas boas nas nossas vidas. Essa semana eu estava conversando com um cara, eu falei assim, eu acho que nós vamos passar o Réveillon todo mascarado. Igual o Zorro. Todo de máscara. Ah, não, mas até dezembro já acabou isso. Eu disse, será? Nós já estamos em setembro. Você imagina? Alguém já passou por uma situação dessa? Eu nunca passei. Passar um Natal sem poder abraçar as pessoas que a gente gosta, de máscara. Como é que as mulheres vão fazer pouso para foto? Hein, Raquel? Você que é fotógrafa, de máscara. Mas é um ano que vai ficar marcado. Mas é um ano também que teve muita aproximação de Deus. Teve muita oração. Teve pessoa que buscou muito a Deus. Tem igreja que levantou muito clamor. Mas quando acabar essa pandemia, o avivamento das igrejas vai ser uma bênção nas nossas vidas. Amém, igreja? Curva sua cabeça. Olha para dentro de si. Você vai julgar você mesmo. Como está a sua vida com Deus? Será se hoje você tinha uma passagem livre para a vida eterna? Do jeito que está a sua vida? Ah, não precisa, é você e Deus. Você sabe o seu compromisso com Deus. Você começa a conversar com Deus, fala assim, Senhor, eu estou em falho nessa área. Eu preciso melhorar nessa área, mas eu não tenho força. Me dá uma estratégia, me dá uma direção. Ah, Senhor, a minha fé acabou. É você e Deus, irmãos. Se hoje você teria a passagem para a vida eterna, hoje, a situação que se encontra você como cristão, como está a sua vida com Deus? É aquilo que eu li em Isaías, buscai o Senhor, enquanto se pode achar, invocai, enquanto está perto. Será se você está perto do Espírito Santo de Deus? Se você estiver perto dele, você agarra ele. Mas se você estiver distante, aproxima-se dele, irmão. Traz ele para perto de você. Não deixa que o Espírito Santo se afaste da sua vida. Ah, pastor, mas a minha vida é assim mesmo, é tal, quero levar a vida do jeito que dá, do jeito que quer. Não é isso, irmãos. Não é isso. Deus quer que a gente tenha vida em abundância. Nós não podemos deixar que o inimigo ceife as nossas forças.
Nós temos que ter mais força do que ele. Nós temos poder. Nós sabemos orar. Amém, igreja? Quem é que não sabe orar aqui? Todo mundo sabe orar. Um soldado, quando ele vai ter um treinamento com arma, a primeira coisa, ele tem que saber manusear aquela arma. Ele tem que conhecer aquela arma. Ele tem que desmontar, tem que montar, tem que a saber atirar. Para ele estar o quê? Preparado para a batalha. E vocês estão prontos, estão preparados. Porque Deus deu poder para vocês. Vocês sabem orar. Então vocês estão prontos para a batalha. Vocês estão prontos para destruir qualquer inimigo. Mas às vezes vocês ficam fracos, porque você se distancia do Espírito Santo de Deus. Começa a ter uma vida com santidade em oração. Traz o Espírito Santo para perto de você, que as coisas, tudo vai mudar. Às vezes você vai olhar assim para o gigante. Quando você está em espírito com Deus, quando você está perto do Espírito, você vai olhar para o gigante, você vai enxergar ele um anão. Mas quando você está longe do Espírito Santo, você olha para um anão, enxerga um gigante. Conversa, olha para dentro de si, eu preciso mudar nessa área. A Bíblia fala em Isaías, assim, enquanto se pode achar, nós podemos achar. Enquanto Ele está perto, e eu creio que Ele está perto de nós. Está perto? Agarra, vem cá, Espírito Santo. É quando namorava. Quando namorava, como é que era? Dá um sol quente de 40 graus, mas o cara está aqui agarrado. Agarrado. Depois que casa, assim, é um lá outro carro, vai andando na rua, no passeio. O passeio é curto, não cabe os dois. Mas o Espírito Santo começa a atrair o Espírito Santo para você. Começa a atrair a presença do Espírito. Começa a orar. Não é muita coisa não, irmão. É só você ter um compromisso em oração. Começa com 5 minutos, uma semana. Passa para 10 na segunda semana. Na terceira semana passa para 15. Quando pensar que não, você está orando 1 hora. Amém? Fique de pé. Eu pedi para vocês olhar para dentro de você, curvar a cabeça e ver aonde você estava em falha com o Espírito Santo. Nós vamos fazer uma oração aqui, vocês vão repetir, e a área que você tiver em falha, você vai falar. Não precisa falar alto, falar baixo, mas fala. Ah, pastor, vou falar em espírito. Não, eu quero que você fala, coloca para fora, para o demônio ouvir que você está querendo um conserto com Deus. Amém? Senhor meu Deus, repete comigo, igreja, em nome de Jesus, que nesta noite, eu venho pedir perdão, misericórdia, pela minha falha contigo, Senhor. Deus, Tu sabes a área que eu preciso de um conserto na minha vida, para ter mais intimidade contigo. Senhor, me ajuda em vencer essa falha que eu tenho nesta área. Você cita o nome da área. Porque só o Senhor é Deus. E só o Senhor pode me ajudar nessa batalha. Deus, em nome de Jesus, eu me comprometo em ter uma vida de oração, em espírito, em verdade, para que o Teu Espírito Santo não se afaste de mim, que ande coladinho comigo, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor Jesus, igreja.